Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos aqui mais um novo tópico dentro do nosso estudo da fisiologia. Nós vamos estudar agora a fisiologia do sistema digestório e aí nós vamos começar com a primeira parte desse conteúdo, que eu chamo de a composição química da célula ou química da vida, né? Então, a gente precisa entender que dentro de todas as células, e a gente já viu as organelas, né, que compõem as células e a função de cada uma delas, todas essas células, elas apresentam, não apenas na sua constituição, mas também dentro das suas estruturas e nos seus processos metabólicos, uma série de substâncias. Substâncias que a gente chama de orgânicas e inorgânicas. As inorgânicas sendo água e sais minerais, e as orgânicas, as proteínas, os lipídios, os carboidratos e os ácidos nucleicos. Então, nós vamos falar de cada uma delas. Mas quando a gente pensa em célula, a gente precisa entender qual a distribuição desses compostos orgânicos e inorgânicos dentro desta célula, né? Então, vocês veem que a grande maioria, o maior percentual dessas substâncias que compõem a célula é água, né? Então, a gente tem água com 70%, seguido de proteína com 15%, ácido nucleico com 7%, carboidrato 3%, lipídio 2%, sais minerais 2% e as outras coisas 1%. Mas a grande maioria é água, ou seja, sem água não tem vida, né? E aí, quando a gente fala da molécula de água, a gente tem que puxar lá o conhecimento da química sobre a polaridade das moléculas, né? Então, a molécula de água, a gente sabe que a fórmula química dela é H2O, ou seja, são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, né? E são dispostos nessa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Então, não é uma linha reta, eles têm uma angulação entre as moléculas, né? Entre os átomos, na verdade, que formam a molécula de água. Então, a gente sabe que é com base na polaridade da água que a gente vai saber se as outras substâncias são hidrossolúveis ou não, né? Então, como que a gente encontra a água na célula? Basicamente, na forma livre, como água mesmo, H2O, representando 95% de toda a água presente na célula. E é esse percentual que é utilizado principalmente como solvente, não é à toa que a gente chama água de solvente universal, né? Para diluir os solutos, as substâncias que estão ali mais concentradas, e ela é utilizada também como meio dispersante. O que é isso? É um meio para dispersar outras substâncias, né? Então, quando a gente fala em água, vocês já estão cansados de ver isso, mas não custa a gente falar de novo, a água é considerada o solvente universal. E ela tem uma série de funções. Dentre essas funções, regular a temperatura corporal, né? Função de lubrificação. Ela participa de uma série de reações químicas, é um mecanismo de proteção contra uma série de fatores. Então, a água é primordial. Né? Então, ela é que está na grande maioria da constituição da célula. Fora isso, a gente tem aqueles grupos orgânicos, né? Nós vamos falar do outro inorgânico que estavam lá, que são os sais, mas nós vamos falar dos orgânicos agora, começando pelas proteínas, né? Então, as proteínas também são constituintes básicos da vida. Elas são consideradas macromoléculas, ou seja, macro grande, moléculas grandes e complexas, que constituem de 50% a 80% do peso seco da célula eucariótica. Então, se eu pego a célula, né, e tiro toda a água que tem dentro dela, o peso que sobra de 50% a 80% é proteína, né? E como que essa proteína é formada? De que ela é constituída? Ela é constituída por unidades que a gente chama de peptídeos, mas, na verdade, as proteínas são constituídas por polipeptídeos, né? E um peptídeo e outro são ligados entre si por uma ligação chamada de ligação peptídica, em que esses peptídeos, né, eles são formados por
ácidos. Então, a unidade estrutural das proteínas são os aminoácidos. Aminoácidos por quê? Porque eles têm um grupamento amina e um grupamento ácido. Exatamente por conta disso esse nome, né? E então o que acontece é que essa ligação peptídica, ela liga um grupo amina de um aminoácido ao grupo ácido do outro aminoácido, né? Então essa ligação entre dois aminoácidos adjacentes recebe o nome de ligação peptídica. E as ligações peptídicas são as responsáveis por formar as proteínas, vários aminoácidos ligados em sequência, né? Então, eu tenho diferentes tipos de proteínas. Por exemplo, as proteínas estruturais, que, como o próprio nome diz, estão relacionadas à estrutura do organismo, né? Elas estão principalmente nas membranas celulares e têm função de determinar o diâmetro do poro, auxiliar na parte de reconhecimento celular, na parte de sinalização celular. Lembra que nós falamos lá do glicocálice, glicocálix, né? Temos outras proteínas, por exemplo, como o colágeno, né? Que é um componente estrutural, ela também é proteína estrutural, tá? Ela é um componente estrutural de músculo e tendão. A queratina, que faz parte da formação do pelo e da pele. A gente tem hormônios proteicos, hormônios peptídicos, como, por exemplo, a insulina e o hormônio do crescimento. São todos hormônios proteicos, né? A gente tem a hemoglobina, que a gente viu lá no respiratório e no circulatório, que está dentro dos glóbulos vermelhos, responsável por se ligar às moléculas, aos átomos de oxigênio e fazer o transporte de oxigênio, né, pelo organismo, né? A gente tem os próprios anticorpos que a gente viu lá no sistema imunológico, né, que são responsáveis por proteger o nosso organismo. Tem uma série de proteínas plasmáticas que também estão relacionadas, por exemplo, com o processo de coagulação sanguínea, né? As proteínas musculares, que são aquelas que dão a capacidade contrativa, contrátil ao músculo, as enzimas que controlam o nosso metabolismo como um todo, tudo isso é proteína, né? Então, o que é preciso que a gente saiba? Que a unidade estrutural da proteína é o aminoácido. Então, um peptídeo, o que eu falo que é um peptídeo? Peptídeo é a união de alguns aminoácidos, poucos, através de ligações peptídicas. Quando eu falo que eu tenho um polipeptídeo, quer dizer que eu tenho vários aminoácidos ligados em sequência. Então, eu chamo de proteína uma sequência de polipeptídeos muito grandes, sendo que a maioria das proteínas ela é composta por mais de uma cadeia de polipeptídeo. Então, são sequências muito grandes de aminoácidos ligados uns aos outros através de ligações peptídicas. Então, olha aí a estrutura de um aminoácido. Eu tenho o grupo amina, olha o N ali, por isso o nitrogênio. Eu tenho o grupo carboxila, COH, ácido carboxílico, vocês vão ver isso na química, né? Eu tenho um carbono central, que eu chamo de carbono alfa, e eu tenho esse R aqui, que é o que a gente chama de cadeia lateral ou radical. Ou seja, todo aminoácido, ele tem toda essa estrutura em preto que vocês estão vendo aí, todo aminoácido tem. A única coisa que vai mudar de um aminoácido para o outro é essa cadeia lateral, esse R. Então, é esse R que se diferencia nessa posição aí e que faz com que haja aminoácidos diferentes. E como que eu classifico as proteínas? Elas podem ser classificadas quanto à sua composição. De acordo com a composição, eu posso classificá-las em proteínas simples ou proteínas conjugadas. As proteínas simples são as globulinas, as albuminas, enquanto as conjugadas são as M-proteínas lá da hemoglobina, as lipoproteínas, as glicoproteínas. Tá vendo? Conjugada, eu não tenho só proteína, eu tenho uma outra coisa junto. Então, eu conjugo, eu junto duas coisas. Lipoproteína, proteína e lipídio. Glicoproteína, proteína e carboidrato. M-proteína, proteína e grupo M da hemoglobina, né? Então, de acordo com a composição, elas podem ser simples ou podem ser conjugadas, ou seja, só proteína ou proteína associada a alguma outra coisa. Com relação à forma,
As proteínas podem ser fibrosas ou glandulares. As fibrosas são insolúveis em água. Normalmente são mais compridas e formam filamentos. E a grande maioria das proteínas fibrosas, elas apresentam função estrutural ou função de proteção. Por exemplo, o colágeno, as fibras colágenas são proteínas do tipo fibrosa, né? Por outro lado, as proteínas globulares, normalmente elas são solúveis, ou seja, elas são hidrossolúveis, formando estruturas compactas que se enrolam formando um glóbulo ou uma esfera, por isso esse nome, proteínas globulares. E a função dessas proteínas normalmente está relacionada com a manutenção e a regulação dos processos vitais. Então, enzimas, transporte, defesa, hormônio, tudo isso é proteína globular. Então, hemoglobina, que faz transporte de oxigênio, né? Ela é, sim, uma proteína globular. Então, a gente classifica também as proteínas de acordo com a sua estrutura. E a gente fala que as proteínas têm 4 estruturas básicas: estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, sendo a primária a mais simples e a quaternária a mais complexa. O que eu chamo de estrutura primária? Um monte de aminoácido ligado um com o outro por ligação peptídica, em sequência, linear, né? Então, na estrutura primária, eu só tenho ligações peptídicas, ok? O que acontece é que essa estrutura primária que está reta, ela começa a sofrer algumas torções. Quando ela tem essas torções, a gente passa a chamar essa estrutura de estrutura secundária ou alfa-hélice. Aí, além das ligações peptídicas, eu encontro ponte de hidrogênio, interação de Van der Waals, interação eletrostática, interações hidrofóbicas. Por quê? Porque na hora que eu entorto, eu exponho partes das moléculas que não estavam expostas. E aí, quando uma chega próxima à outra, geram outros tipos de interações químicas, ok? Na estrutura terciária, essa alfa-hélice dobra sobre ela mesma. Então, eu tenho uma complexação, né? Eu tenho essa estrutura ficando cada vez mais complexa. E na quaternária, mais complexa ainda, mais enovelada. Então, quanto mais complexa a estrutura da proteína, mais estável ela é, ok? Então, normalmente, a gente encontra as proteínas funcionais na sua estrutura quaternária. E se essa proteína, por alguma razão, perde essa estrutura, normalmente implica em perda de função. Se a proteína ela é ativa na sua forma quaternária, por alguma razão, ela perde, ela volta à estrutura terciária, por exemplo, normalmente ela perde a sua função quando ela perde essa estrutura funcional, tá? Finalizamos proteína por aí. Eu vou finalizar essa aula, esse vídeo, e aí eu vou gravar para vocês o próximo, de carboidratos, tá bom? Até a próxima, daqui a pouquinho está disponível para vocês.